aqui, por exemplo, é um exemplo de uma agenda de uma menina que tem interesse pela Dora Aventureira, e a Dora Aventureira vem depois que nós formos fechando devagarzinho e progressivamente o passar do tempo. Então, a gente vai dosando o passar do tempo para que a Dora, seja o brinquedo dela, o jogo dela, o livrinho dela, ou ela própria, a boneca, ela vai aparecendo a partir do momento que eu estou cumprindo com as minhas tarefas. Sendo que, na hora de eu ir embora, pronto, a Dora Aventureira vem. É uma maneira da gente oferecer previsibilidade, incorporando o interesse e a motivação para continuar fazendo. Pode passar? Então, a gente tem alguns modelos. Isso vai depender do nível de funcionamento. Eu posso dizer, fazer um sistema de trabalho, coisa pequena, eu mesmo escrevi. E aqui é engraçado, porque tinha assim, conversar, jogar a primeira coisa, jogar o 2, que tinha lá o 2, escolha livre e vai embora, era isso. E aí, o que ela fez? Ela disse assim, mas eu não posso falar? Eu queria falar. Eu falei, então, tá bom. Então, eu só incorporei ali, jogar o primeiro e fala, jogar o segundo e fala, e aí a conversa, que era diferente, que era em cima de um tópico que a gente tinha programado, depois nós vamos embora. Num post-it, gente, não precisa imprimir toda hora, vocês não podem ficar presos ao material que vocês não têm, mas aquilo que provavelmente a gente tem. Nesse caso, é a mesma pessoa, ela já sabe ler. Então, não escreve, mas sabe ler. Então, eu é que escrevo, por conta da recepção, e ela usa um outro mecanismo expressivo para dizer que compreendeu. Então, eu tenho aí uma ordem previsível, não rígida, do que pode acontecer. Isso ajuda a marcar o tempo. Pode passar? Outro caso, nós usamos muito a contagem do tempo, de trás para frente. Isso pode variar. Se você tem 1 hora, a cada 20 minutos a gente diz que está acabando, ou no último minuto, que é o mais legal, 2 minutos, quando a transição está chegando, a gente vai fazendo a contagem regressiva para dar essa expectativa de que agora acabou de verdade. Pode passar? Sinalizar quando não vai acontecer. Verifique a agenda, incorporar a área de interesse. Qual é a dica que nós damos para que ela vá para a agenda? Como é que ela sabe? Então, em alguns casos, na maioria deles, a gente incorpora a área de interesse. Nesse caso, é o Bob Esponja, neste dia, porque tudo aquilo é móvel. A gente vai variando. Um outro contador, de trás para frente, com a área de interesse. Então, é uma menina que gosta de unicórnios. Então, unicórnio grande, unicórnio médio, unicórniozinho desse tamanho, acabou o tempo. Então, a noção de tempo está relacionada ao tamanho do unicórnio. Então, e a gente vai fazendo isso de trás para frente, porque é mais legal para ela do que o número. O número, para ela, não tinha tanto interesse. Não precisa ser quadrado, viu, gente? Aqui, porque só tinha esse espaço mesmo, então a gente teve que recortar pequenininho. E foi suficiente para ele. Então, para ele, a própria dica, não importa o tamanho, já era forte para passar o conceito. Marcar quando já foi, quando eu não fiz. Então, eu preciso cumprir alguma coisa nessas salas. Já fui. Vamos imaginar, dar um recado para alguém. Então, ela vai, já fui nessa, bolinha verde. Já fui nessa, bolinha verde. Já fui nessa. Porque ela não tem muito controle motor, não tinha muito controle motor para marcar. Mas tinha um bom controle motor para puxar e para grudar. Então, a gente usa expressivamente aquilo que é legal para ela. Um outro modelo, já usando, nesse momento, fotografia, são meninos que estavam subindo na cognição. O próximo passo era entender imagens até que possam ler, e isso é variável. Tem dia que ele está meio atacado, a gente volta e usa um objeto. Por mais que a pessoa saiba ler, por mais que a pessoa seja cognitiva, tem dia que o dia não. Então, a gente desce um pouquinho na cognição, aquilo onde eu sou pior e onde eu sou melhor, e aí a gente oferece a mensagem para garantir o entendimento, como todos nós fazemos. Às vezes eu quero contar para você para onde eu vou e eu não acho a palavra, então eu desenho para você, eu desço um pouquinho, para que você consiga entender. E às vezes eu não acho, nem sei desenhar, mas eu falo, eu quero aquela coisa igual a essa. Aí eu mostro o objeto para você, ainda que você saiba que isso tem a sua representação imagética e que isso escreve-se com algumas palavras. Então, entender essa relação cognitiva que é a tal do movimento, para fazer ter velocidade. Nós usamos aqui, o Tiago é um cara que faz os xerox para nós. Então, ele tem o controle das salas, e se ele já fez ou se ele não fez. Pode passar, é um menino com autismo. Então, ele tem o que eu vou fazer e o que eu já fiz, e depois ele
ele mesmo grampeia, né? Tem um sistema de trabalho para o grampear, que eu mostro em seguida. Em alguns exemplos que nós temos, eu separei alguns, eu tenho só 25 minutos, mas eu posso deixar essa aula também disponível para vocês de alguma maneira. Então, na minha mesa, eu posso ficar sentada, um lembrete, e não preciso dizer que é uma pessoa que não sentava direito. Então, se está aqui é porque existe algo que não acontecia. Então, é um lembrete do comportamento que a gente espera. Um sistema de trabalho que termina com a escolha livre, e aí a gente tem uma rotina previsível, que pode ser apagada a qualquer momento, que eu escrevi. Não consegue escrever ainda. Eu não posso ficar esperando a boa hora da escrita dela chegar. Então, esses sinalizadores, eles são para demonstração do que vai acontecer. Não preciso ensinar nada nessa hora. Então, já que eu quero só sinalizar, eu mesmo vou escrever. E eu aproveito a habilidade que ela tem. Uma agenda na área de interesse. Então, esse é um exemplo bem bacana, porque é a da menina da Dora. E ela curte muito elementos de batom, unhas, cílios, blush, essas coisas. Então, a gente incorporou esse interesse e ela se sente o máximo andando com isso. Para lá e para cá. E ela tem controle sobre isso, porque ela sabe que ela vai economizando o verificador de agenda dela. São batonzinhos, se o dia é do batom, é o batom. Se o dia é do esmalte, então a gente tem várias agendas decoradas de acordo com a motivação dela. E isso funciona muito, porque junto com isso a gente faz uma economia de fichas, onde ela vai salvando aquilo para no final do dia ela passar esmalte. Ou ao longo do dia a gente coloca a unha postiça nela. E o que acontece? É na menina que tem ainda um comportamento bem agressivo de bater nas pessoas, de arranhar as pessoas. E nós descobrimos que quando ela está com a unha molhada, não tem como ela fazer isso. Então, e como ela curte esmalte. Então, a gente passa o esmalte, ela fica assim, ó. Então, foi uma maneira de ter um comportamento concorrente, social, porque eu também, quando eu vou passar unha, eu fico assim, esmalte. Social para controlar. Enquanto isso, reforça aquilo que é legal. Pô, Ana Júlia, como você está maravilhosa, deixa eu ver seu esmalte. E quando não, aqueles controles que a gente usualmente já faz para modificação de comportamento. Tem funcionado. Eu ia ser hipócrita dizer que ela nunca mais bateu. Bate. Mas a probabilidade disso acontecer quando a gente associa isso é muito, muito, muito menor do que quando a gente não faz. Agora, a gente tem que ir estendendo isso, né, para generalizar para outras coisas. Aqui nós temos o sinalizador, o sistema de trabalho, mas, para vocês entenderem como é que isso organiza, ele vai buscar isso. Então, ele caminha com isso, ele faz um trânsito até uma área onde tem, colhe aquilo que ele precisa, devolve e continua o processo. Nesse caso, já fez a primeira, que é justamente a que está lá. São 3, até a escolha livre. Aqui nós temos um outro modelo, onde a gente usa quais são as tarefas que ele vai buscar nessas pastas, nesses folders que estão aqui. Termina, vai para a agenda. Então, poderia terminar aqui, poderia terminar ali. Então, o tempo vai me dizer, quanto mais eu programo, quanto menos vai aparecendo, porque à medida que eu vou fazendo, vai desaparecendo, né? Um recurso super fácil, super barato e que não vai tirar pedaço de ninguém, se a gente organizar isso dentro, inclusive, da própria mochila. Às vezes, a gente usa a própria mochila da criança, já organizado de uma forma, e ele faz isso em casa. Para a hora que chegar, a gente já sabe, olha, primeiro matemática, depois português, depois ciências, o livro tal, a gente faz o estímulo crescer. Às vezes, a página do livro, a gente aumenta ela um pouco, circula o número da página, para dar um pouco mais de contraste para o que ele vai precisar. Nós temos aqui na escola, a escola estava ensinando isso, os planetas, as crianças, a maioria das crianças entendendo o material verbal, o material com uma lógica, mas, no entanto, com alguns blocos a serem construídos. Quer dizer, o nosso menino com TEA não entendeu. Mas, pode passar para mim, nós fizemos a mesma tarefa, no mesmo conceito, para que ele cumprisse. Então, qual era o objetivo? O mínimo necessário. Qual era? O mínimo necessário era saber qual era o planeta mais próximo do Sol, quantos planetas a gente tem e como eles chamam. E qual é a coloração deles a partir de um modelo.
generalizar, então a gente tem a mesma, se vocês olharem, a gente tem as mesmas... Volta um pouquinho. Volta um pouquinho, moço. Aí, são as mesmas imagens, pode passar? Em tarefas diferentes. Então, o que me interessa é saber, entender que Mercúrio está muito próximo do Sol, ainda que não seja o planeta mais quente, também não sabia, fiquei sabendo nesse dia. Tem algumas coisas que a gente pode incorporar de uma outra forma sem mudar o conceito. Eu trago o conceito, eu abaixo o conceito para o nível de entendimento subir. Então, se eu ficasse esperando ele fazer aquilo que está lá, daquela primeira forma, não faria nada. E aí vão falar o quê? Pô, inclusão não funciona, o menino não aprende, o material não dá para ele. Por conta dessa perspectiva. Substituímos o lápis, pode passar? Pela boneca que ela gosta. Esqueci o nome dessas bonecas, mas Monster High. Substituímos o lápis, que não tem nada a ver, não chamava atenção, pelas bonequinhas da Monster High e já demos as lacunas a mesma que estava proposto ali. Tirar motoramente, transferir, colocar uma habilidade boa nele. Vamos arrumar com organização, e eu acho que é mais legal, o que é super legal daqui, está aqui, equilibrar períodos de trabalho, com lazer, com tempo livre, e atividades mais difíceis e atividades mais fáceis. Incorporar visuais. Ensina os pais, gente, a fazer lição de casa, hein, se tiver, porque às vezes chega lá, o pai não sabe fazer. Então, tem lição de casa? Tem. O que é para o pai fazer com o filho? E isso aqui é legal. Que tipo de material? Quanto custa isso? Quem vai fazer? Quando vai fazer? Se é na sua casa ou na reunião? Como vai fazer? Se você tem acesso a isso? Por que vai reestruturar? Contato com quem usaria? Variar esses materiais, etc. Para cada pessoa, a necessidade. Para cada necessidade, o planejamento. Para cada planejamento, o material. Para cada material, a estrutura. Para cada estrutura, a reconstrução. E, na ponta, a generalização. Tem algumas referências. Ao longo do trabalho, eu coloquei outras. Espero todo mundo aqui em 2019. Espero que tenha respondido algumas coisas que as pessoas normalmente perguntam para a gente. Estou à disposição de vocês no meu e-mail e também estou à disposição até o final do dia hoje. Muito obrigada a vocês, mamãe. Obrigada.